Quando você escutou a porta ranger de noite, você se esconde debaixo da coberta. Quando você tá desligando a luz da cozinha de madrugada, você volta pro quarto correndo. Quando você assiste um filme de terror, você não dorme sozinho à noite. É assim que as coisas deveriam ser. Ou pelo menos era assim que as coisas eram. Era isso que acontecia com a gente quando a gente era criança. A gente tinha medo do escuro, a gente dormia no quarto dos nossos pais quando a gente tava muito assustado. Daí a gente cresce e vê que esses medos irracionais saem da gente. Os nossos medos reais tomam conta. Eu tenho muito medo, eu tenho medo. Medo de precisar ir num nutricionista ou num médico. Medo da carteira de trabalho. Medo de 2 caras numa moto. Tô todo arrepiado. E quando você percebe que esses medos saem de você, é meio triste, sabe? Porque parece que parte da sua infância sai junto. Ninguém gostava de sentir medo, mas às vezes a gente tem saudade disso. Todo mundo é muito sério, todo mundo é muito cético em relação a tudo. Por isso me propus um desafio. Hoje, dia 1º de fevereiro, eu decidi que eu vou assistir um filme de terror a cada madrugada desse mês. Eu fui chamado de louco, fui chamado de masoquista, falando que quem faz isso é só pessoas que não têm amor próprio, e é por isso que eu estou aqui. Pois é, já é o primeiro dia desse desafio maluco. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque ele deu certo, pelo menos eu assisti a maioria dos dias um filme de terror. Eu quero ver o que isso faz comigo, o que isso faz com o meu corpo, se eu vou sentir aquele frio na barriga de noite que não eu sentia antigamente, se eu vou passar dificuldade pra dormir, se eu vou realmente não querer levantar da cama pra fazer xixi de madrugada, porque eu tô com medo de encontrar o palhaço It no meu corredor. Eu estou indo agora pra sala assistir o primeiro filme. Quero ver como é que eu vou estar depois desse filme. Até porque o primeiro filme que eu vou assistir vai ser o... Eu vou levantar, eu vou apagar as luzes e o desafio vai começar. Tá bom. Apagar as luzes em 3, 2, 1. Tá bom, o bagulho é o seguinte. Como é que vai funcionar essa brincadeira aqui? A gente vai dividir os filmes em 5 categorias. A categoria depende do ano que ele foi lançado. Ou seja, a gente vai dividir isso aqui por épocas. Os primeiros filmes vão ser da década de 1960 até 1970. O segundo da década de 1980 até 1990. A terceira categoria vai ser dos anos 2000. A quarta da década de 2010. E a quinta da década de 2020. Ou seja, os filmes que lançaram há poucos anos atrás. Claro que eu tomei algumas liberdades criativas pra alterar a cronologia de alguns filmes. Pra tentar encaixar melhor em alguns cenários. Ou seja, como exemplo, eu peguei os 2 maiores filmes de exorcismo que a gente tem e coloquei um do lado do outro, mesmo que o primeiro tenha sido lançado em 1960 e o segundo em 2005. Isso também se repete em algumas outras ocasiões, mas não são muitas não. Bom, com isso eu espero atingir o quê? Eu espero não só conseguir analisar cada filme individualmente, como também analisar cada época do terror dentro do cinema. Ver como que era um filme de terror há 50 anos atrás e como que é um filme de terror hoje. E ver se esse gênero realmente melhorou ou piorou no decorrer dos anos. Isso aqui não vai ser uma análise individual de cada filme, tá? Claro que eu vou citar alguns filmes que me marcaram no final disso tudo. Mas é bom, vamos nessa. Pois é, missão concluída. Os 28 dias finalmente acabaram. Eu tô até gravando isso aqui, eu acho que dia 5 de março. Então já passou até uns diazinhos. Mas foi uma experiência que, assim, bem complicada. Uma experiência com seus altos e baixos, eu diria. Sério, que vontade de jorrar sangue pela minha buceta. Gente, Bebê de Rosemary não é filme de terror, cara. Você sabe que o cara tá ficando louco da cabeça quando começa a questionar qual que é o vilão de filme de terror que ele mais tacaria pica e por que é o xenomorfo de Alien. Ó, mostra pra eles o que você aprendeu a fazer, que você fica fazendo no meu ouvido todo dia quando eu vou assistir filme de noite. Isso. Todo dia de noite, né? Todo dia. Todo dia. Passamos por muitas coisas, não é mesmo, meus amigos? Eu assisti todos os filmes? Não. Não consegui ver todos os filmes, não. Você fala, nossa, então é porque você ficou com muito medo. Não, cara, é muita coisa. 28 filmes seguidos, mano. Ou 28 filmes é o que eu vejo num ano, tá? É muita coisa. Tem dia que você tá fora de casa, você quer chegar em casa e não fazer nada. E um filme de seguro por 2 horas. Também descobri que ainda mais quando se trata de terror, viu? Filme de terror é muito parecido de vez em quando. Então fica meio repetitivo. Mas foi uma experiência boa no final. Você devem estar querendo saber como é que foi essa experiência, né? O que eu achei de pontos interessantes pra citar. Ele tá aqui nesse vídeo, tá? Porque ele foi meu companheirinho. Ele ficava comigo nessas madrugadas vendo filmes de terror. Às vezes chato pra caralho, fazendo o que ele faz agora. E mordendo minha orelha e me enchendo o saco. E brincando com o brinquedo dele, fazendo barulho. Mas foi meu companheiro. Ingeri muita pipoca doce também. Nossa, o que minha diabetes não deve estar nas alturas nesse mês. Muita pipoca doce. Lamba, lamba. Mas então, qual que é a conclusão disso aqui? É meio difícil você colocar uma conclusão, porque não tem muito o que eu concluir. Assim, era mais pra ver se... Ei.
Ah, também concordo, cara. Era mais pra ver se eu ia ficar com medo de madrugada. Ai, porrinho, tá latindo pra quê? É teu reflexo no espelho, é teu reflexo, cara. É você, cara. É você, cara. Para. Cara, ele tá muito bravo. Ó, vai lá ver, é só você, cara. Deixou de fazer ceninha? Não deixou. Assim, bem sincero, eu não senti muito aquele medo que eu sentia antes. Achei meio paia. Bom, mas a questão é que isso eu entendi nos primeiros dias que eu tava assistindo o filme. Sabe, eu tinha visto vários filmes e nenhum deles me trazia muita coisa, então eu já imaginava que no final dessa experiência não teria muita diferença. E dito e feito. Porém, eu consegui pegar muita coisa sobre o gênero de terror em si. O gênero de terror, ele é mais interessante do que parece. O terror mudou muito com o tempo. Eu sinto que ele até se consolidou melhor como um gênero. Não tô falando que isso é necessariamente bom, acho que tem coisas positivas e negativas nisso. O que eu quero dizer com isso? O terror antigamente era bem diferente entre si. Os filmes eram mais autorais, a forma de fazer susto era diferente, a forma de direção, e eu acho que foi criando uma certa identidade pro filme de terror com o tempo. Isso fica claro na minha análise de O Iluminado com o Dr. Sono. Se você não viu, vou colocar aqui no card. Nela eu falo como que, por exemplo, muitas coisas mudaram de um filme pro outro. A fotografia, a forma de direção, a forma de fazer susto, de tensão, e eu deixei um ponto pra falar, eu não falei naquele vídeo, pra falar aqui, a época que ele foi lançado. Quando eu falo que o segundo filme, Dr. Sono, segue muito fortemente a planilha de filmes de terror, é porque essa identidade foi criada nos anos 2000. A gente tem outro exemplo que eu posso citar, que é o Exorcismo de Emily Rose. É o Exorcismo de Emily Rose. Eu descobri que eu não sei falar exorcismo, tá? Se você voltar, nesse mesmo vídeo eu vou falar exorcismo completamente errado. Eu vou falar exorcismo. Mas no caso, no filme do Exorcismo de Emily Rose com o Exorcista. O Exorcismo de Emily Rose, ele tem uma paleta de cores bem diferente. Ele é mais saturado. E isso é bom, mas é ruim, porque os filmes deixam de ter identidade. Pois é, os filmes antigamente tinham muito mais identidade. Olha pra Evil Dead, por exemplo, que foi o filme mais diferente que eu assisti de todos esses, provavelmente. Pô, ele é extremamente original. Porém, também tem muitas coisas boas. O ritmo é muito melhor. Pô, dá pra se sentir nitidamente, sabe? Pô, eu fiquei feliz que eu não saí do filme de 1990, porque eu senti uma melhora clara, uma melhora nítida no ritmo. Os filmes ficaram bem mais fáceis de ver, sabe? Eu me cansei de ver aqueles filmes antigos. A narrativa mais lenta, o susto que não é susto, que é mais psicológico. Sabe, às vezes a gente só quer ver sangue, ver piu-piu, sabe? Ver slasher. Eu acho que antigamente não tinha tanto isso. E quando tinha, era bem escrachado. Aqueles filmes slasher mesmo. Inclusive, eu não coloquei na lista, tá? Eu acho que eles são muito diferentes, então não daria muito pra analisar muito bem. Também não dão tão medo assim também. E bom, essa formulazinha ficou tão manjada. Com o tempo, esses filmes foram criando identidade, daí ficou mais fácil de fazer eles. Porque se for ver os filmes de terror há muito tempo atrás, eram diretores bem melhores que faziam filmes de terror. Hoje em dia, qualquer um faz filme de terror. É só você ver a saga de Invocação do Mal aí, e tirando James Wan, que é o que faz Invocação do Mal, tá cheio de outras pessoas fazendo outros filmes. A Maldição da Chorona, o diretor é muito ruim. O diretor da Freira não gosta também. Então virou algo mais formulaico. Porém, eu senti que quando a gente chegou nos anos 2020, a coisa mudou um pouquinho. De um tempo pra cá, o humor deu uma revitalizada e voltou com aqueles terrores antigos, mais psicológicos, mais lentos, mais autorais. E isso é muito bom, porque continua tendo aquelas produções um pouquinho mais palatável pro público em geral, enquanto a gente tem essas outras mais profundas, mais diferentes. Então acho que hoje em dia a gente tá no meio termo melhor. A gente tem a nova tríade dos filmes de terror, acho que eles estão mandando muito bem, e eles trouxeram muito desse revitalizado pro cinema, muito disso vem deles. A gente também teve uma certa volta do terror slasher, ali com a trilogia do X, do X, a Maxine e Pearl. Então estão vindo coisas boas. Pô, um dos filmes de terror que eu mais gostei foi o Sorria 2, que é um filme de terror bem pipoca, mas ele é muito bem feito. Tem criatividade, tem inventividade, tem paixão. É porque é disso que é bom, sabe, o terror. O terror é um gênero dá muito pra explorar muitas coisas. Então quem faz tem que mostrar que ama o que faz. Dá pra ver, claro, eu vou falar aqui os diretores que eu mais senti que tem paixão pelo que fazem. O diretor de Sorria 2, porque eu senti que ele realmente quis melhorar muito a direção dele do primeiro pra esse. Acho que o cara se esforçou, se dedicou pra fazer um trabalho mais bem feito nesse. Conseguiu. O diretor de Evil Dead, muito original. Conseguiu fazer um filme marcante, um filme bom com dinheirinho de coca, dinheiro de pão ali da padaria. Gosto do diretor que faz o Exorcismo de Emily... Tô falando que eu não sei falar exorcismo? Gosto do diretor que faz o Exorcismo de Emily Rose. O que faz Enigma de Outro Mundo. O que faz Enigma de Outro Mundo também é brabo. Gostei muito desses. Não coloquei nenhum filme da tríade de terror recente, até porque eles eu vi muito recentemente. Eu acho que eles são mais à parte. Gostei do Edgar Wright também, entrando um pouquinho no terror. Ali em Noite Passar em Sorro. Belo filme que pouca gente conhece. Agora eu vou falar um pouquinho de quais filmes que eu mais gostei, né? Cara, eu só consolidei minha opinião sobre o Iluminado. Pra mim, depois de reassistir ele se tornou o melhor filme de terror que eu já vi. Então ele entra sim nos que eu mais gostei. Me surpreendi com o Exorcista. Sabia que era um filme antigo e achava, não, vou pagar muito pau pra esse filme. Por mais que dá pra se incomodar
incomodar com as duas coisas, mano, eu acho que ele envelheceu muito bem esse filme. E realmente eu entendo porque que o povo paga tanto pau pra ele. Como eu disse, gosto muito de Noite Passada em Sorro. Enigma de Outro Mundo também é muito legal. Cara, Invocação do Mal 1 é muito bom. Sorria 2, acho que talvez o filme mais aterrorizante e divertido pro público em geral. Eu acho que mais fácil de gostar, assim. Eu acho que esses foram os que eu mais gostei. Se eu tiver mais algum que eu vou lembrar, eu vou colocar na edição. Vai estar aqui na tela se eu lembrar de algum que eu gostei muito e não coloquei. Decepções? Tive decepções? Achei que eu fosse gostar um pouquinho mais de Alien. Gostei muito de Alien Romulus. Acho que o primeiro tem pontos negativos e positivos e o segundo também tem pontos negativos e positivos. Só que eles são pontos diferentes. Então acho que se você juntasse os dois num grande filme, ele teria mais pontos positivos. Tem coisa que me agrada no segundo, que não me agrada no primeiro. Tem coisa que me agrada no primeiro, que não me agrada no segundo. Eu acho que os dois em conjunto funcionam melhor que separados. Mas eu gostei. Só esperava mais coisa. Eu acho que o Extermínio tinha muita coisa pra melhorar também. Esse filme parece muito um videoclipe. E tem muita coisa que eu não achei muito palatável nesse filme. A estética é diferente, funciona em alguns momentos, mas em outros não. A câmera realmente podia ser melhor. Chega a ser bizarro você pensar que eles realmente usaram uma câmera tão ruim daquelas pra gravar. É bizarro. Um que entra tanto no que me surpreendeu, como também que me decepcionou um pouco, foi o Babadook. Cara, a ideia dele é muito foda e a execução ela é muito boa também, tá? Só acho que às vezes ele é muito plástico em alguns momentos. Acho que se mudasse a fotografia e tivesse, às vezes, uma direção melhor aqui ou ali, podia ficar mais real essa família. Mas a ideia é muito boa, a execução ela é muito boa. É um filme que, assim, chega no final e você fala, cara, esses caras é muito genial, mano. E sabe o subtexto que às vezes você tem que pensar muito pra você entender? Nesse filme o subtexto é muito bem construído e você entende sem precisar saber dele. Sem precisar que alguém te fale, não, esse filme é sobre isso. Não, o subtexto ele é bom, você compreende ele é muito bem feito e muito bem expressado em tela. Bom, quais foram os filmes que mais me deram susto? Um susto mesmo, um susto blé, sabe, vômito na cara, mijo e excrementos? Bom, realmente fica difícil você competir com a entidade, tá? Esse filme todo mundo falava, é o filme que mais dá medo. E tem ótimas cenas de jumpscare, cara. Esse filme tem boas construções, tem um final muito bom, um mini plot twist. Eu acho chuchu beleza se você só quer assistir um filme pra tomar susto mesmo. Ele é uma ótima escolha. Invocação do Mal 1 e 2 também muito bons. Algumas cenas de O Exorcismo de Emily Rose são boas também. Cara, eu acho que Corrente do Mal é uma que não tem muito jumpscare, mas tem umas ceninhas que são marcantes e são muito boas nesse sentido. Acho que é basicamente isso. Sim, como teve filme que eu realmente não assisti, então não vou poder comentar sobre todos, mas a maioria eu assisti, tá, rapaziada? Porém, como esse aqui não é uma avaliação individual de cada, vocês podem até ficar curiosos sobre qual é a minha opinião sobre tal filme, então eu vou estar colocando todos os meus reviews, todos os meus reviews no meu Letterboxd. Eu vou atualizando com o tempo, tá? Se vocês chegarem lá e não ter todos os filmes, é que eu vou atualizando ainda. Eu devo ter colocado uns 6 filmes lá já, mas vou colocar os outros. Vou colocar o link aqui na descrição. E vocês podem ter uma ideia melhor do que eu achei de cada filme, de cada ponto. Porque eu não vou comentar 28 filmes aqui, né? A gente tem um espacinho melhor pra comentar. Comenta lá se você achar alguma opinião minha foi equivocada. Me chamar de burro, esse tipo de coisa. Pode deixar lá que a gente comenta um pouquinho. Eu prefiro que não. Eu prefiro que não me chame de burro. Mas lá tem um espacinho pra você comentar. Eu vou responder vocês se comentarem lá. Bom, chegou os últimos dias. Eu achei interessante dar uma ampliada nas minhas experiências com terror. E pela primeira vez fui jogar um jogo de terror. Bom, uma experiência um pouquinho mais intensa do que eu esperava. Caralho, porra. Mas foi bom, porque eu tive susto, eu tomei susto. Então se você tá com vontade de ter experiência de terror, experiência de coisa, sabe, sai da zona de conforto mesmo, joga um jogo, vê um filme que você tem medo mesmo, depois vocês veem que a coisa muda, sabe? Às vezes isso é um medo bobo que a gente tem, mas é legal sentir medo às vezes, não é mesmo, Cusco? Tu tem medo de ser capado, meu bebê? Não, sinto me informar, você já foi. Então explore o gênero de terror, assista filme que você não tá acostumado a ver no terror, cara, o que é isso? É um gênero muito bom, um gênero que tem muita coisa pra se explorar. Veja filme antigo, sabe? Pega essa minha listinha de 1980 e 1990, e explora ela, cara. Aqueles filmes ali não vão te dar tanto susto e são filmes bem competentes. Então vamos nessa, se divirta. Estamos aqui pra isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Demorou bastante pra fazer, né? Bom, eu diria que até mais de um mês. Mas é isso, é um prazer novamente estar aqui com vocês, rapaziada. Se inscrevam no canal pra ver os próximos vídeos daqui. Às vezes demora muito tempo fazer esse aqui e só um like ou a inscrição te ajuda bastante às vezes. Meu canal é pequeno, mas um dia talvez ele cresça. E seria muito bom se você estivesse comigo nessa minha jornada. Tá louco, cara? Eu vou ter que sair que ele vai me matar. Mas é isso, um abraço, um beijo pra vocês. Até a próxima.